Bom, continuando, agora vamos para o funcionário 2, ok? Folha 2. Eu mantive aqui a estrutura da folha 1 e mudei base salarial, ok? É, quantidade de horas extras, adiciono no noturno, mantive a quantidade. Eu mudei a insalubridade por periculosidade. Ele não tem falta, não tem atraso, ok? Os dias permanecem 25 por 6. Salário família aqui, a base para ele continua a mesma coisa. E os benefícios de transporte e refeição também permanecem iguais. Vamos para a folha 2. Então, folha 2, salário base, 3.500. Então, considerando que ele trabalhou todo o mês, ele tem aqui 30 dias para receber, que equivale a um salário integral, ok? Bom, o adicional de insalubridade que a gente tem aqui, de periculosidade, 30%. Então, a gente coloca o 30% aqui e corresponde a 3.500 vezes 30%, que é 1.050, ok? R$ 1.050. Quantidade de horas extras. Ele tem aqui, quantidade de horas extras, ele tem 10 a 50 e 8 a 100 e 16 de adicional noturno. Então, tem 10, tem 8 e ele tem 16 de adicional noturno. Vamos fazer o cálculo. Vou pegar aqui a fórmula da folha 1, colocar aqui em cima também, ok? Então, vamos lá. A hora normal equivale a salário base dividido pela jornada. Então, tá aqui. A hora normal dele é R$ 15,91. Então, ele tem aqui R$ 15,91. A hora extra 50% é R$ 15,91 vezes 1,5. Então, é R$ 23,00. Tá? R$ 23,00 que vai multiplicar pela quantidade, que são 10. Então, ele tem R$ 238,64 de hora extra 50%. Hora extra 100% é a hora normal vezes 2, que vamos multiplicar a quantidade de 8 vezes a hora normal, que dá R$ 254,00. A soma dos dois é a base para o DSR sobre as horas extras. Então, eu tenho a soma de 238 mais 254 dividido por 25 vezes 6. São os dias de DSR. Então, eu encontrei R$ 118,36. O adicional noturno tá aqui, ó. Aqui, ó, o valor da hora é 15,91, eu apliquei 20%, que é o percentual do adicional noturno, dá R$ 3,18, que eu multipliquei por 16, então achei R$ 50,91 de adicional noturno, que também tem que ter o DSR sobre o adicional noturno, que é esse valor dividido por 25 multiplicado por 6. Bom, salário família, ele tem 2 filhos, porém não entrou o valor para ele. Por quê? Porque o valor da base de INSS dele é 5.254 e ele não tem direito. Lembra que existe um teto para pagamento do salário família, que é 1.754,18. Então, ele estourou o teto, ele está em 5.000. Então, ele não tem direito a receber. Na verdade, o salário dele já não dá direito a ele receber, porque já está acima do teto. Então, está aqui, mas está como zero aqui. Eu coloquei esse item só para fixar mais uma vez esse conceito para você. Bom, vamos agora aos descontos. O mesmo se aplica à assistência médica, que é um valor simbólico, 6% sobre o valor, sobre a base salarial. Nesse caso aqui, foi quase o mesmo valor que ele recebeu. Ele recebeu 220, se olhar aqui nas informações, 220 de VT, e ele teve um desconto de 210. Esse aqui provavelmente não abriria a mão de receber o vale transporte, provavelmente. E a refeição é o mesmo padrão,
Então, 740, R$ 770 que ele recebeu igual ao funcionário 1, aplicou 20%, o valor de desconto é o mesmo da folha 1, R$ 154. Ele não teve falta, ele não teve atraso, e não teve desconto de DSR. Ok? Então, essas informações aqui estão aqui como zeradas. Na verdade, elas nem aparecem no contra-cheque, né? Só está aqui por causa da estrutura que a gente montou. Bom, a partir daqui, a gente já fechou todos os itens que são devidos para pagar e descontar. Ok? Só que agora a gente tem que fazer o quê? Apuração da base. Aqui, nós temos 5.224,67 como base, que corresponde ao quê? A soma de tudo. Ele não tem salário e família, então aqui está zerado. Então, a soma aqui não precisou descontar essa linha aqui, caso ele estivesse na faixa que deveria receber o salário e família. Então, a gente não precisou descontar essa célula. E aqui também ele não teve dias que fizesse estorno de base, que seriam as faltas, atraso e DSR. Então, não teve estorno de base. Então, a base ficou cheia mesmo. Então, a base dele para INSS, FGTS e Imposto de Renda é a mesma do total de proventos que ele teve. Aqui, qual o valor de FGTS para recolher para ele? Que é 8% sobre o valor da base do FGTS. Então, agora a gente vai para o desconto de INSS. Ok? Vamos para o desconto de INSS, considerando agora a folha 2, estamos aqui. Tá? Folha 2, a gente tem uma base bem alta. Ok? Lembrando que quem se enquadra no teto, ou seja, até 7.507,49, o cálculo é realizado e o desconto é feito até chegar a esse valor aqui, ó, 876,97, que é o máximo que o empregado pode sofrer de desconto de INSS. Okay? Se ele receber R$ 100.000 de salário, ele vai contribuir para o INSS apenas com 876,97. Então, existe um teto limite que não permite que haja um desconto maior do que esse teto que foi definido, que é, no caso, esse 876,97. Então, vamos para o cálculo. Olhando para o valor da base dele, a gente tem aqui 5.224,67. Então, olhando para a tabela aqui, aonde é que ele está enquadrado? Ele está enquadrado aqui, na faixa 4. Ele está aqui entre 3.800 e 7.507. Então, ele está na faixa 4. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir distribuindo os percentuais, igual está aqui. Ó. Tá? Então, faixa 1, 1.302, desconto 99. 1.300, está vendo? 1.320, desculpa. 99 do valor de contribuição. A faixa 2, que é 1.251,29, com 112 de contribuição. Então, a faixa 2 está aqui, 112, que é um 9%. A faixa 3 é 1.285,65, 1.285,65, com 12% de contribuição nessa faixa, que dá 154,28. E aí a faixa 4 é a última. Então, essa faixa 4 aqui, que dá 1.367,73, é o quê? É a diferença que a gente tem aqui, ó, que é o valor total da base, menos a primeira faixa, menos a segunda, menos a terceira. Vai achar 1.367. Nesse 1.367, vai se aplicar a última faixa de alíquota, que é o 14%. Então, aplicou 14% em cima de 1.367, você encontrou 191,48, tá? Somando tudo aqui, a gente encontrou R$ 557,38, que é o desconto do INSS para o cálculo do funcionário 2, tá? Então, a gente trouxe para cá 557,38. Agora, a gente vai para o cálculo do imposto de renda, ok? Na outra folha, no funcionário 1, nós não tivemos, porque ele ficou isento. Né? Ficou isento, porque eu ficava na base de cálculo aqui até 2.112,
o dele foi 1.717, não teve cálculo. E aí agora a gente vai para o funcionário 2. O funcionário 2 está aqui, ok? O funcionário 2 está aqui, vou dar uma subidinha aqui para a gente deixar tudo na mesma tela. Isso. Então, o funcionário 2 está em aonde? Ó? Qual é a base? A base é 5.224,67. 5.224,67 está em que faixa? Está em acima da última faixa. Então, ele está aqui, ó. Acima de 4.664,68 é 27,5% de alíquota, com uma parcela deduzida de 884,96. Vou explicar o que é essa parcela. Vamos lá. Como é que a gente encontra a base de incidência das alíquotas do IR? A gente encontra a base de IR primeiro. Então, aqui é a chamada base bruta. Tá? Base bruta. Após a base bruta, a gente tem que fazer algumas deduções, porque senão a gente faz tributação sobre tributação. Porque eu já tive o INSS tributando sobre essa base. Agora, no IR, eu preciso diminuir o que eu já tributei de INSS dessa base bruta. Então, a base bruta, eu vou colocar aqui, dedução do INSS dele. Qual foi o valor do INSS? O valor do INSS foi 557,38. Então, eu trouxe para cá 557,38. E ele tem dois dependentes. Aqui, ó, dois dependentes. O dependente de imposto de renda e do salário família, ele tem funções diferentes, tá? No salário família, se aplica ao pagamento do salário família. Então, ele tem dois dependentes, é 2 vezes 59 e alguma coisa. No IR, ele tem um valor e ajuda na dedução da contribuição do imposto de renda. Se não tivesse esses dependentes, o desconto do IR dele seria ainda maior. Então, há uma dedução da base também do número de dependentes que ele tem. Então, eu tenho aqui, ó, o valor que a lei determinou para esse ano de 2023 é o quê? Cada dependente equivale a R$ 189,59 dedutível da base bruta. Então, ele tem dois dependentes. Então, ele tem que deduzir da base 379,18. Então, eu trouxe para cá. Ok? Então, a gente tem a base bruta. E aí, a gente encontrou agora a base líquida. Que está em 4.288,12. Agora sim, a gente vai fazer a aplicação do percentual. Qual que é o percentual? Ele está aqui, ó, entre 3.751 e 4.664, que ele está aqui no 4.288. Então, a alíquota é 22,5%. Então, ele vai calcular aqui o valor da base líquida vezes 22,5%. 964,83. E aí sim, a partir de agora, vai aplicar a parcela a deduzir, que é essa parcela aqui, ó, parcela a deduzir. Então, vai transferir essa informação para cá. Você pega a alíquota aplicada menos a parcela a deduzir, você encontrou o valor do imposto de renda retido na fonte deste empregado da folha 2, da 313,10. Okay? Então, apuramos aqui 22,5. Apuramos, então, o cálculo do imposto de renda deste funcionário da folha 2. E a gente aqui, então, conclui o cálculo da folha 2 com um valor líquido de 3.989,20. Ok? Então, vejam, as tabelas de INSS e de imposto de renda, elas estão aqui. Qual que é o exercício que tem que ser feito? Eu coloquei aqui outros exemplos de cálculo, tá? Para você entender como é que funciona. O imposto de renda, ele é mais fácil, por quê? Porque você vai preenchendo o dado. A tabela do INSS era mais fácil, ela mudou, depois passou a ser progressiva esse ano, e aí ficou chatinha para ficar calculando cada faixa um percentual. Cada faixa um percentual, e você vai compondo até chegar ao valor da base. Então, realmente, o INSS acabou ficando chato para conferir,
ou para calcular, mas esse cálculo, lembrando, é um cálculo que é feito pelo sistema, tá? Então, o sistema que faz isso. E aí que você precisa saber se o sistema calculou correto. Calculou correto um funcionário, calcula todos os outros, tá? É, é bem tranquilo em relação a esse ponto. Então, olhando para cá, o IR, né, o cálculo do IR, ele tem uma função de preenchimento de informação. Então, por exemplo, essa planilha aqui, se a gente quisesse colocar uma pessoa, por exemplo, calcular aqui, botar para baixo, botar aqui. Vamos supor que eu peguei aqui a base folha 3, tá? Eu tenho uma pessoa que tem um salário de 10 mil reais. Bom, salário de 10 mil reais, eu já sei que o INSS dele vai ser o teto, tá? Então, o teto é 876, deixa eu ver aqui. Tá vendo? Ó? 7.507 é o teto. A partir daqui, qualquer valor que der vai ser sempre 87697. Então, é 876,97. Bom, dependente é o número de dependentes. Se ele tem três, então é 3 vezes 18959, dá 56877. Então, eu vou pegar isso aqui, dependentes igual a isso aqui. Então, eu tenho a base bruta. Opa, e eu tenho a líquida. Bom, agora que eu tenho a líquida, o que que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar aqui a faixa. Então, ele está com 8.554,26. Ele já está acima, tá vendo? Acima de 4.000, que é a última faixa. Então, aqui, ele vai ter um percentual de 27,5, tá? E aí, aqui a gente vai ajustar aqui para 27,5. Bom, achei 27,5, eu vou pegar a parcela a deduzir, que é o valor de 884,96 da última faixa. Então, essa pessoa com salário de 10 mil, ela vai ter 10 mil, três dependentes, ela vai ter um desconto de IR de 1.467,46. Tá? Veja que o cálculo do IR é bem tranquilo. Agora, para fins de INSS, eu coloquei aqui outros exemplos. Tá? Aqui, ó. Se o salário for 4 mil, bom, o salário for 4 mil, eu tenho aqui, a faixa que ele caiu foi a faixa 4. Aqui, ó, 3.800 e pouco a 7.500 e pouco. Então, ele está na faixa 4. Faixa 1, sempre repete. Valor de contribuição, valor de INSS. Faixa 2, mesma coisa. Faixa 3, mesma coisa. A faixa última é que dá a diferença. É aqui que dá a diferença. Então, tem que sempre fazer o quê? A composição essas três faixas, tem que dar 4 mil. Tá vendo? Então, essas três já estão prontas, porque todas elas foram excedentes. Então, passou de uma para outra, que usa são esses valores. A última faixa, o que faltou, complementa aqui. Então, é o 143,06, que aplicou 14%, então o valor do desconto do INSS. Para quem ganha 4 mil reais, é de 385,92. Ah, eu peguei aqui um com salário mais alto, 7 mil reais, por exemplo, 7.200. Aí eu tenho aqui, ó, está na faixa 4 também. Tá? Faixa 4, que é 14%. Faixa 4, 14%. E aí a gente vem, ó, sempre repetindo, faixa 1, 1.320, faixa 2, 1.251, faixa 3, 1.285,65, faixa 4, para dar os 7 mil, ó, isso aqui tem que dar 7.200. Não deu 7.200, deu 7.500. Então, se eu quiser colocar o 7.200, eu tenho que colocar aqui, ó, esse, menos esse, menos esse, menos esse, menos esse. Então, aqui é 3.300 ó, 3.343,06. É esse valor que tem que estar aqui. 3.343,06. Então, qual que é o valor que ele tem aqui para descontar? Aqui ainda não é o teto.
Aqui é 833,92, tá? Vamos fazer aqui um outro cálculo, colocando o salário de 8.000. Então, eu pego aqui, quanto é que vai dar aqui? Pegar 8.000, menos esse, menos esse, menos esse. Ia dar quanto aqui, ó? 4.143. Lembra que a tabela, esse aqui, a tabela é 365055. Aqui, ó, já estourou. Então, aqui é 365055. Que vai dar quanto? 511,08, que vai dar quanto no teto? 767,97. Tá vendo? Aí, quem tem um salário de acima de 7.507 já cai aqui, por exemplo, nesse caso que foi 8.000, ele vai descontar no máximo 876. Se eu colocasse o valor da diferença que daria para dar 8 aqui, que seria isso aqui, ele ia estourar o teto. Se eu colocar aqui, ó, 4143,06. Olha lá, 945. O teto é 876. Então não pode. Então aqui ele tem que segurar a faixa e ele vai igualando aqui, ó, certinho. As faixas que estão aqui. Então, é, é uma questão só de treinamento, tá? Uma questão de treinamento, você acha as informações e vai substituindo as bases, os percentuais, e você vai calculando, vai achando os valores. Então, bom, agora a gente encerrou a parte de cálculo de folha, com todos os eventos que nós aplicamos, com todos os eventos que a gente viu de conceito. Não esqueça, né, dos materiais, das planilhas, da, de tudo que tem de suporte para que você continue fazendo com que a, o aprendizado sobre folha de pagamento seja aperfeiçoado diariamente, mas uma vez que você vai vendo tudo isso aqui, fica tudo muito mais fácil para você entender como é que funciona cada etapa, tá bom? Então, ó, estou deixando um link aqui da base NSS, onde vai encontrar a tabela. Então, todas as informações estão à disposição. Então, eu espero que você faça bom proveito com esse material que vai ser disponibilizado. E a gente agora tem aulas de outras atividades, né? E principalmente que a gente vai falar sobre o cálculo dos encargos, né? Que aí, depois que fecha a folha, agora tem que fazer o cálculo dos encargos para pagamento do INSS para o governo. Então, tem a parte empresa, mais a parte do empregado que a gente descontou aqui na folha. Então, a gente vai avançando nas próximas aulas. Lembrando, tá, que a partir do momento que você fecha a folha, você gera um arquivo bancário através da folha de pagamento e manda esse arquivo bancário para o financeiro e você disponibiliza os contra-cheques, que podem ser disponibilizados através de um aplicativo, através do portal na web, através de documento físico. Você imprime lá o PDF e entrega para o funcionário, lá na área de pessoal, né, da empresa. Existem várias formas. Hoje, o processo como o processo vem sendo muito mais digitalizado, não se usa quase mais o papel para entregar para o funcionário assinar, essas coisas. Então, isso hoje não é muito, não é comum encontrar esse tipo de, de operação, tá? Então, é isso. A gente vai ficando por aqui e vamos para a próxima aula, que ainda temos bastante pontos importantes a serem tratados ainda sobre folha de pagamento.